Então, nessa época que o Wellington falou aí, né, 2007, no time de desenvolvimento, embora a gente era uma equipe bem menor, a gente utilizava aí o track, né, um sistema de lista, onde a gente colocava algumas informações do que precisava ser desenvolvido, algumas imagens, algumas coisas, mas não tinha controle e principalmente não tinha uma ligação, não tinha uma conexão com o chamado dos clientes. Então, na hora de responder para os clientes ficava complicado, na hora da gente comparar se aquele chamado já foi atendido ou não. Então, todo esse controle era muito difícil. Eu lembro que houve uma época que a gente, como o Elton falou, estava testando outros sistemas de atendimento, a gente não tinha ainda esse vínculo, esse controle, né, das coisas que a gente estava desenvolvendo com os chamados. E aí, no Acelerato, a gente desenvolveu ele de uma forma que a gente tivesse a integração entre os chamados e as demandas, para que essas respostas, através de gatilhos, fossem mais automatizadas e assim facilitasse a comunicação com os nossos clientes. Nós utilizamos mais a parte de projetos, né? Então a gente fica mais com o módulo de projetos. Dentro de projetos, nós temos várias equipes, e cada equipe pode ter um workflow diferente. Então, eu tenho uma equipe que tem um workflow mais complexo, que tem mais etapas, eu tenho equipes que têm um workflow reduzido, mais simplificado. Então, no Acelerato, eu consigo definir vários workflows diferentes, associar com uma equipe, e aí, com isso, eu consigo colocar aquela equipe para trabalhar em um determinado projeto, né? Uma coisa interessante também do Acelerato, que a gente utiliza bastante, são as ideias. Então, as ideias, a gente trabalha bastante com ideias públicas e ideias privadas, né? Então, as ideias públicas são aquelas que um cliente abre a ideia e todos os outros conseguem visualizar e votar naquela ideia. Então, a gente acaba geralmente trabalhando nas ideias que são mais votadas, né, que são o que vai atender a maioria dos clientes, mas também o cliente tem a oportunidade de abrir uma ideia privada, e aí nessa ideia privada a gente vai entender a necessidade dele, vai ver se faz sentido para o nosso produto e mover para o nosso backlog, e daí vira, então, uma demanda. O legal é que toda essa comunicação com os clientes que estão envolvidos nessas ideias é tudo feito através do Acelerato. A gente não precisa entrar em nenhuma caixa de e-mail, a gente não precisa usar nenhum outro sistema de comunicação. Tudo que a gente responde para o cliente, ele recebe via e-mail. Se ele responder via e-mail, a gente recebe isso no Acelerato. Então, isso para mim é bom porque tem uma documentação no futuro, né, daquela comunicação com o cliente. E dentro das próprias demandas, além de utilizar templates para a gente poder ter história de usuário, né, a gente utiliza Agile, então a gente tem história de usuário, a gente cria templates para facilitar a criação de demandas, a gente também tem todo um histórico de documentação de uma funcionalidade. Então, uma coisa bacana que a gente tem hoje, quando a gente vai dar um commit, a gente coloca o número do ticket no commit, e aí no futuro, né, a gente quer saber por que aquilo foi desenvolvido, né, por que aquela regra está lá. Então a gente consegue utilizar, consegue ler no histórico do Git, ver o número do ticket, vai no Acelerato, e lá a gente consegue ver por que foi tomada aquela decisão, quem participou, quem fez, que situação que estava. Então isso ajuda bastante a gente em rastreabilidade